Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus Cristo comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, eu os saúdo a todos com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Meus amados, abramos as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Eu lerei versos 1 a 28. E também será esse texto que nós pregaremos, contando com a graça do Senhor nesta manhã. Êxodo 12, 1 a 28. Eu peço que todos acompanhem com atenção. Certamente, aqui, irmãos, há pedras preciosas que o Senhor Deus tem para nós. Precisamos cavar nesse texto tão precioso e especial para o povo de Deus. Assim está escrito: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto,
Guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá a um destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, que se assenta nos céus, no mais alto, sublime trono, mas também, ó Deus, Tu és Pai que está no meio do povo. Tu nos enviaste o Teu Filho como sacrifício perfeito. Ele foi, está à Tua destra, e ambos enviaram o Espírito para que tenhamos intimidade profunda e pessoal com o Senhor. E neste momento de culto solene, em família da aliança, Senhor, nós pedimos a graça dos altos céus, que Tu nos mostres, ó Deus, as coisas mais preciosas que há nesse texto. Alimentes as nossas almas, enriqueça as nossas pobres almas com a pessoa do Teu maravilhoso Filho, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alimenta-nos, dá-nos esperança, Senhor. Esperança que não se destrói com a doença, com as más notícias. Que nada que aconteça na vida, ainda que por um tempo fiquemos abalados. Ó Deus, vem falar conosco. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós costumamos usar objetos que geram memórias para as nossas famílias. Não é assim, por exemplo, quando nós fazemos uma viagem ou temos um evento que foi importante, marcante em nossa vida, um evento único, uma viagem especial em família para um lugar que, por vezes, até mesmo desejamos por bastante tempo, nos preparamos, então o Senhor nos deu. E então colecionamos objetos que nos lembram, é como se sentíssemos até mesmo cheiros daqueles dias
aromas daqueles dias, momentos, revivêssemos esses momentos. Não só daqueles que passaram, mas também nós fazemos algo semelhante quando temos um evento à frente e nos preparamos para esse evento. Organizamos as nossas vidas, não paramos de viver, mas a nossa vida, ela vive em torno daquilo que irá acontecer de especial. É isso com relação a um casamento, é isso com relação a um filho que vai nascer. Vamos vivendo, mas vamos ajeitando. A nossa vida, ela começa, esse evento, ele é vivido como se antecipado fosse, e dia após dia, ele vem sendo vivido por nós até que então chega esse momento. É assim quando vem os netos também, uma outra experiência diferente dos filhos. Perceba, nós costumamos colecionar objetos e situações que nos trazem esperança do que passou e também nos trazem lembrança do que passou e também nos ajudam a nos preparar pelo que ainda virá de especial à frente. As memórias, elas têm a sua importância. E, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que nos fala de um fato que não é apenas importante para mim e para você. É o mais importante da nossa história. Esse texto nos fala da morte de um cordeiro e nós veremos, mas já sabemos. Esse cordeiro aponta para o Cordeiro de Deus, como disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nós vemos como Deus está ainda nesse interregno entre as 9 pragas que já passaram e a próxima praga, a praga das pragas, a 10ª praga. Deus está preparando Moisés e seu povo para esse momento ápice. Perceba como Deus, ele nos ensina a nos preparar para eventos importantes em nossa vida. Desde a primeira praga, na verdade, desde que Moisés foi chamado, Deus está preparando o seu povo e preparando Moisés para agora, para a 10ª praga, para a libertação do Egito. A cada praga, o Senhor foi dando esperança, o Senhor foi se revelando ao seu povo, mostrando uma faceta de quem Ele é. E agora, Deus está falando mais uma vez a Moisés e Arão e vai enviá-los ao seu povo para criar neles esperança, para criar neles ainda mais expectativa para aquilo de grandioso que Ele fará. Deus não é um Deus de derrotas, de pessimismos, embora a vida cristã, ela tenha seus sofrimentos e suas derrotas. Deus nos ensina aqui como Ele é um Deus de expectativas, de esperança, de vida. E Ele marca a história do seu povo de forma coletiva e também de forma individual. Nós veremos aqui, meus irmãos, acerca dessa festa maravilhosa, a Páscoa. Esse sermão sobre o seguinte tema: Páscoa, livramento e purificação. Páscoa, livramento e purificação. São essas duas coisas que vemos aqui nesse texto e por isso o ensino principal desse texto pode ser descrito da seguinte forma: a Páscoa é uma festa comunitária de livramento da ira divina e de purificação. A Páscoa é uma festa comunitária de livramento da ira divina e de purificação. Vamos ver esse sermão sobre os 2 pontos. Em primeiro lugar, o livramento da ira divina. E em segundo lugar, a purificação. Versos 1 a 13, o primeiro ponto,
o livramento da ira divina. Versos 14 a 28, a purificação. Volte seus olhos para o texto. Assim diz, nós não leremos todo ele, mas agora versos 1 e 2 está escrito: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses e será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Nós vemos aqui, meus irmãos, dentro deste livramento da ira divina, que Deus agora estabelece mais um evento no calendário de seu povo. Até então, a única festa era o descanso, que foi estabelecido lá na criação. E vem sendo guardado pelo povo de Deus. Agora, mesmo antes da lei em Moisés, passaremos ainda lá no Sinai, agora Deus institui a Páscoa. E é exatamente essa a ordem da lista das festas, lá em Levítico 23, se você, depois em casa, você abrir, o capítulo que fala das festas do povo de Deus, começará com o sabá, o descanso, depois ele passará para a Páscoa. Agora estamos na Páscoa. Então, aqui vemos um calendário, meus irmãos, um calendário distinto para o povo de Deus, um calendário perpétuo, determinado pela redenção. O Senhor Deus, Yahvé, o Deus da aliança, Ele quer que essa festa ela tenha manutenção pelas gerações. Perceba, nós estamos num momento aqui da história do povo de Deus que eles vivem coisas que foram peculiares desse momento. Vindo os egípcios, nós ainda passaremos por isso, né? Deus está preparando. Vendo os egípcios tendo seus primogênitos mortos. Essa questão de comer à pressa a Páscoa. Tudo isso é peculiar daqui, não irá se repetir. Porém, essa festa está sendo ordenada, dizendo aqui o Senhor, agora esse será o principal dos meses. E eu quero que vocês comemorem isso ano a ano. Esse capítulo está repleto disso. Por exemplo, se você observar aí no capítulo 14, aliás, no versículo 14, diz assim: nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Por estatuto perpétuo. Diz assim no verso 24: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. É verdade que essa expressão, olam, ela diz respeito a algo que iria acontecer por muitos anos, e não necessariamente algo que iria alcançar a eternidade, mas muitas vezes ela diz respeito a eventos, sim, que passam as gerações e eles continuam até o final de todas as coisas. E a Páscoa diz respeito a algo perpétuo, no calendário, na vida do povo do Senhor, marcado aqui pela redenção. Diferentes marcos, irmãos, históricos, eles têm o seu papel, eles têm o seu espaço na história da humanidade. Às vezes as gerações vêm e vão. Coisas que marcaram tanto as gerações passadas. Não se tem muita notícia hoje. Tem pouca ou nenhuma. Coisas tão importantes que aconteceram na história da humanidade antes. Hoje já não se fala. Mas nós estamos diante de uma festa que marca perpetuamente. Nós estamos aqui há anos, há séculos de nós atrás. E ela vem se arrastando. Nada para. Deus está dizendo aqui: eu quero que esse seja o principal do mês de vocês, do ano de vocês. E essa festa ela seja perpétua pelas gerações. Ele quer que a vida do povo gire em torno do evento mais importante, a redenção.
que todos façam seus planos, todos tenham suas famílias, mas que tudo isso gira em volta da redenção. E a ceia do Senhor, ela traz consigo, irmãos, essa característica de eternidade, de perpetuar, de se perpetuar. Se por um lado vemos aqui o Senhor Deus dizendo, isso será por estatuto perpétuo, eu quero que vocês façam isso para sempre. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando. Aliás, está escrito acerca dele, Paulo citando as palavras de instituição da ceia, lá em 1 Coríntios 11, e dizendo as palavras do Senhor Jesus, fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Essa característica de perpetuidade da Páscoa está na ceia do Senhor, a nossa Páscoa. Hoje nós teremos ceia. Veja como o Senhor Deus, ele é especial em todos os cultos. Mas como é maravilhoso pregar a palavra do Senhor de forma sequencial. Esse texto não foi escolhido para hoje. Nós temos pregado sequencialmente o livro do Êxodo. Mas aprove ao Senhor que hoje nós tenhamos, primeiro sábado, primeiro domingo do mês, nós temos a ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa. E nós tenhamos o mundo. Falaremos um pouco mais sobre isso no final. Dizendo Feliz Páscoa. Tudo isso, irmãos, há muitas coisas a aprendermos. Mas veja, o Senhor Deus, ele nos dá a ceia, que é a Páscoa, a nossa Páscoa. A Páscoa que traz a perpetuidade. Ela é a Páscoa da nova aliança. Vemos aqui, então, Deus marcando o calendário do povo com a redenção. E vemos que ele dá uma refeição comunitária. Nesse livramento aqui da ira divina, Deus estabelece uma refeição. Irmãos, que marco! Sob cheiro de morte dos egípcios, o povo irá se assentar para comer, para fazer uma refeição. E que refeição maravilhosa! Veja o verso número 3, nos diz aqui que eles deveriam tomar um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser comido em família, por isso vemos de fato aqui essa festa, ela é comunitária, essa refeição ela é comunitária. E não só em família naquela casa, todas as famílias estariam fazendo o mesmo naquele momento. É uma festa comunitária. A carne do cordeiro, cuja vida foi derramada, tipificando aquilo que Cristo faria por nós depois. Essa carne, ela deve ser comida. É isso que está escrito aqui. Quando ele diz, no verso 8, naquela noite comerão uma carne assada do fogo. Aquele que derramou a vida por nós. O cordeiro que imita, que é tipo do Cordeiro de Deus, deve alimentar a cada um. Há uma comunhão aqui. Refeição é comunhão. Nós não assentamos à mesa com qualquer um, não é verdade? Refeição é comunhão. E a ideia é que o povo de Deus tenha comunhão pessoal. Isso aqui já está apontando para a comunhão que temos à mesa do Senhor. Uma comunhão pessoal e real, íntima, que faz com que o alimento, o Senhor Jesus Cristo, assim como o pão que nós comemos, e ele passa a fazer parte de nós, porque os seus nutrientes serão distribuídos pelo corpo.
assim o nosso Senhor Jesus Cristo, à medida que nós comemos a nossa Páscoa, a ceia do Senhor, então, cada vez mais, Ele vai fazendo parte de nós. É comida, é comunhão. Que bênção, irmãos, aquilo que Deus está ordenando ao seu povo aqui. Que ordem maravilhosa. A carne, ela deve ser comida completamente. É isso que está escrito também aqui. Quando diz no verso 10, nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. E mais uma vez, esse cordeiro, ele aponta para o Senhor Jesus Cristo, aquele que de fato é o Cordeiro de Deus de forma plena. E quando Deus ordena que o cordeiro deveria ser comido completamente, o Senhor Deus está dizendo para nós, para aquele povo que ainda não entendia tanto acerca do Messias, e para nós que já vivemos depois que veio o Cristo, Ele está dizendo, não existe uma parte do meu filho que deva ser desprezada. Eu quero que vocês se alimentem dele completamente. Cada obediência dele é para vocês, é para ser colocada sobre vocês. Cada nuance do seu amor, cada nuance da sua misericórdia, do seu poder, da sua força, da sua santidade, da sua luz. Eu não quero que vocês deixem nada. Comam tudo. É para vocês. Irmãos, que ordem maravilhosa. Que fartura. Por vezes nós nos vemos tão carentes espiritualmente, não é? Olhamos para nós e o Senhor, eu deveria ser mais santo. Eu estou tão fraco. O Senhor nos providencia o Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascal, como lemos em 1 Coríntios 5, a cada ceia, para que nós nos alimentemos completamente dele, para que você não tenha falta de nada. Ele deve ser completamente usufruído. Nada dele deve ficar. Um sacrifício está ordenado aqui. E aqui temos as características desse sacrifício. Ele, no verso 5, diz que é um cordeiro sem defeito. Isso aponta para a pureza do Senhor Jesus Cristo. Esse cordeiro ele não pode ter nenhum erro, nenhuma falha. Isso aponta para a inculpabilidade do Senhor Jesus Cristo. Ele não tem nenhuma culpa. Ele é puro. Ele é sem defeito. Mas isso também aponta, irmãos, para a completa humanidade dele. Esse cordeiro ele não poderia ser manco, ele não poderia ter apenas 3 patas, ou uma pata cortada. Ele tinha que ser perfeito, sem defeito. Isso aponta para a completa humanidade de Cristo. Ele é homem como eu e você. Ele deveria ser macho, de 1 ano, a idade de um cordeiro adulto. Isso também aponta para a capacidade representativa do nosso Senhor Jesus Cristo. É o macho quem representa, não a fêmea. Já temos aprendido acerca disso. Deus criou o homem para representar. E por isso, o nosso Salvador não é uma fêmea. Ele é um homem, ele é um macho. Esse cordeiro ele deve ser sem defeito. Esse cordeiro ele deve ser macho de 1 ano. Ele também deveria ser guardado, irmãos, por 4 dias. Isso aqui é algo fantástico da parte do Senhor Deus. Imagine você a cena. O homem tinha a sua criação de ovelhas, tinha o seu curral de ovelhas, e ele pegaria ali então a sua melhor ovelha, aquela que
fosse a ovelha das ovelhas, traria para um local, e certamente seus filhos estariam participando disso, e deixaria ali reservado. No 10º dia, isso está escrito aqui no verso número 10, aos 10. E esse cordeiro ficaria ali. Um cordeiro ou um cabrito. 10º dia. 11º dia. 12º dia, as crianças ali talvez já estariam mais afeiçoadas com aquele animal. Aqueles que têm animais em casa, ou já tiveram animais em casa, sabe, nós nos apegamos, né? Não são seres humanos, mas nos apegamos, os filhos se apegam, e então, naturalmente, a família iria se apegar mais àquele animal. 11º dia, 12º dia, 13º dia, 14º dia. Chegou a hora de pegar aquele cordeiro e imolá-lo. E nós podemos imaginar a cena. Pai, por que o Senhor vai fazer isso? O que ele tem a ver conosco? Com o nosso pecado? Sim, meu filho, é necessário. O animal percebe quando ele está indo para o abate. Tanto é que tem um dos animais que, inclusive, precisa ser morto de forma imediata, porque quando percebe que está para ser morto, ele começa a soltar uma substância e a carne ela fica um sabor horrível. Tudo isso estava acontecendo, irmãos. Isso é didático de Deus para o povo, para nos lembrar de como o Senhor Jesus Cristo já nasceu determinado para a morte, para o abate. Ele é o cordeiro que nasceu determinado para a morte. Ele disse à sua mãe: mulher, ainda não é chegada a minha hora. E ele sabia que iria derramar sangue. Ele disse aos seus discípulos: não digam nada a ninguém, porque ainda não era chegada a hora. Para que não viessem pessoas querendo matá-lo antes do tempo. Mas ele mesmo já sabia. Chega o Getsêmani e ele já começa a derramar sangue pelos poros da sua pele. Assim como um animal que sabia que iria morrer, ele começa a tremer, porque está perto a hora da sua morte. E mesmo sendo Deus e sabendo que ele já iria morrer, desde a eternidade, quando chega a hora horrível, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Como está no Salmo 22, que lemos uma parte dele na liturgia. Ora, porque ele participou do conselho eterno, ele participou da aliança da redenção, ele já sabia que ele seria o cordeiro para ser morto, mas aquele momento foi tão forte que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele é o Cordeiro de Deus separado, não por 4 ou 5 dias, mas desde a eternidade, irmãos. Nós não queremos ter eventos sofríveis à nossa vista no futuro. Nós fugimos deles. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não fugiu. Ele foi o cordeiro guardado para esse fim. Eles pegariam o cordeiro e iriam imolar, ouvindo aquele barulho de animal morrendo. E não só era um animal qualquer, era aquele animal que foi pego no 10º dia do mês. Iriam pegar o sangue, passar na verga e nos umbrais da porta, para livramento da ira divina. Como está na outra parte do texto aqui, queremos passar, viria o destruidor. E ao ver o sangue, o destruidor, que é o próprio Deus, passaria por cima.
porque viu sangue. E esse sangue iria livrar o povo da ira divina. O destruidor aqui não é Satanás, meus irmãos. É o próprio Deus. E por causa do Cordeiro nós somos livrados da ira divina. É isso que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 1, no verso número 10, que pregaremos à noite. Primeira Tessalonicenses 1, verso 10 diz: para guardardes os céus do seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que ele nos livra da ira vindoura. Ele nos livrará, o seu sangue nos livrará daquele momento em que os ímpios irão dizer às rochas: caí sobre nós, como está lá em Apocalipse. E livre-nos da ira do Cordeiro. Como Deus está sendo tão maravilhoso para com o seu povo. Ele dá aqui o sacrifício, ele também dá a refeição. Essa carne tinha que ser assada. Interessante que muitos, nesses dias, não querem comer carne vermelha, e muito menos assada, mas a ordem é essa. Aqui na Páscoa veterotestamentária, ela não poderia ser cozida, ela tinha que ser assada, era um churrasco de cordeiro, ou de cabrito. E tinha que ser o fogo, porque o fogo é que simboliza aqui o maior sofrimento. A carne colocada para ser cozida ainda passará um tempo ali, até que a água ela ferva. Mas quando colocado no fogo, já vem o sofrimento. Tudo isso, irmãos, é com um certo motivo. Isso aponta para o maior sofrimento do Senhor Jesus Cristo na cruz, quando ele mesmo sentiu o fogo da ira divina e disse: tenho sede. Tenho sede. Essa refeição deveria ser não apenas com o cordeiro, mas algo acompanhava também. Veja no verso de número 8. Ela deveria ser comida com pães asmos e ervas amargas. Falaremos dos pães asmos no segundo ponto, mas quanto às ervas amargas, era para que o povo soubesse o quão foi sofrido no Egito, soubesse o quanto o faraó os oprimiu, e eles nunca mais desejassem voltar para o Egito. Era para simbolizar a vida amarga no Egito, ainda que parecesse prazerosa com tudo que havia lá. Infelizmente, nós sabemos, o povo desejou voltar para o Egito. Eles tiveram saudades das cebolas. Não deveriam. Era para isso que estariam comendo dessas ervas amargas. Eles também esqueceram dessa festa. Quando vemos lá em Josué, no capítulo de número 5, vemos que será a segunda vez que o povo de Deus irá comemorar a Páscoa. Porque esqueceram. Essa refeição deveria ser feita às pressas. Sandálias dos pés, cajado nas mãos. Às pressas, porque é assim que Deus quer tirar. Ele tem pressa para tirar o seu povo do Egito. Ele tem pressa para tirar o seu povo da opressão, do pecado, do domínio de Satanás. O Egito simboliza tudo isso. E vemos aqui, meus irmãos, que ele também tem pressa para tirar o seu povo da idolatria, do ambiente de idolatria e a idolatria do coração do seu povo. Veja versos 12 e 13, aqui finaliza o nosso primeiro ponto. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, Yahvé, o Deus do pacto. Perceba bem, Deus está dizendo também que Ele quer tirar a idolatria
tirar o povo de um ambiente de idolatria e a idolatria do coração do seu povo. E a Páscoa é um instrumento da purificação da idolatria. A Páscoa do Senhor. O Senhor irá passar por cima. É isso que significa Páscoa. Passar por cima. Ele irá livrar o seu povo da ira divina. Esse é o nosso primeiro ponto, irmãos, o livramento da ira divina. E passamos ao segundo, verso 14 ao 28. Esse é um ponto menor, muitas informações são repetidas aqui até o verso 28. Mas vemos aqui a purificação e ela tem 3 aspectos. 3 características. É o segundo ponto, vimos o primeiro, o livramento da ira divina. Com todo esse sangue, o sacrifício, essa refeição. Mas agora passamos ao segundo ponto, a purificação. E essa purificação ela tem 3 aspectos. Em primeiro lugar, ela é contínua. Veja, o povo deveria 7 dias, durante 7 dias, a começar do dia que eles iriam comer o cordeiro, do dia 14º até o dia de número 21, eles deveriam comer pães asmos, pães sem fermento. Essa purificação, irmãos, ela é contínua. O povo não apenas deveria comer do cordeiro, festejar a Páscoa. Eles deveriam continuar lembrando disso e purificando-se. É isso que o fermento, a exclusão do fermento significa aqui. A purificação, a pureza do povo. Ela deveria ser contínua, crescente. Isso se aplica a nós hoje na nova aliança. Nós lemos 1 Coríntios 5, eu peço que você abra mais uma vez nesse texto. O fermento também, assim como os demais elementos, ele não é sem motivo. E a Escritura nos interpreta o que significa esse fermento. 1 Coríntios 5, versos 6 a 8, está escrito: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que seja nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com velho fermento. E velho aqui, irmãos, não é que então esse povo deveria ter um novo fermento, deixar fora o velho, mas é velho no sentido da velha vida. Que eles deveriam não ter esse fermento, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia. É isso que significa o fermento na Páscoa. O primeiro dia, como um dia de culto para o povo de Deus, já estava no Antigo Testamento. O principal era o 7º. Mas esse texto é um dos textos que nos mostra que no primeiro haveria Santa Assembleia e no 7º também. E veja a característica de dia de culto: nenhuma obra fareis. É por isso que ainda hoje guardamos não mais o 7º, mas o primeiro dia. E o dia do Senhor ninguém deve trabalhar fazendo obra alguma. Como Deus é maravilhoso na sua comunicação com o seu povo. Essa purificação ela deveria ser contínua, ela deveria ser solene, ela também deveria ser em família. Ela deveria ser solene. Isso nos mostra ainda mais como seria muito mais belo ter a ceia do Senhor, não apenas em um domingo do mês, mas todos os domingos. Iríamos imitar o povo de Deus aqui nesse caso. Eles tinham uma vez a Páscoa no ano, é verdade. Isso é um grande debate, não iremos aqui nos delongar nisso. Mas como seria belo ter a Páscoa do Senhor, da nova aliança, num domingo. 7 dias, experimentarmos uma vida sem fermento. Uma semana sem fermento. E no outro domingo a Páscoa. E depois dias sem fermento. E no outro domingo a Páscoa e assim por diante.
Uma purificação contínua, uma purificação solene, uma purificação em família. Irmãos, veja, verso de número 21. Moisés chama os anciãos e diz: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Quem imolaria a Páscoa não seria Moisés. Eu não sei se você já tinha percebido esse detalhe no texto. Os representantes iriam escolher o cordeiro e imolar a Páscoa. Eles seriam os responsáveis por ensinar as suas casas acerca do que significa a Páscoa. E é isso que está escrito no verso 24 em diante, quando Deus diz, no verso 26, quando vossos filhos os perguntarem, nós sabemos que todo ser humano, ele tem a curiosidade de perguntar por quê, o quê. Mas estudando acerca da educação de filhos, nós percebemos que existe uma fase do filho que ele pergunta não apenas algumas vezes, ele pergunta muito. Por quê? O quê? Deus está aqui mostrando aquilo que Ele colocou nos nossos filhos. Ele não diz se os vossos filhos perguntarem. Ele diz quando os vossos filhos perguntarem. Porque eles perguntarão. E nós que temos filhos sabemos que eles perguntam. Tudo. Até coisas que nós nunca notamos. E Deus diz quando eles perguntarem. Responda. Quando eles perguntarem que rito é este, responda o que significa. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Que privilégio, irmãos. Não seria Moisés que estaria dizendo essas palavras aos filhos. Seriam os cabeças do lar. Que privilégio um homem ter de dar razão da sua fé. Que pergunta maravilhosa do seu filho. Que oportunidade gloriosa. Papai, o que isso significa? Porque nós estamos pegando esse cordeiro, esse animal. Porque ele fica ali esse tempo todo. Porque o Senhor está matando. O que é que ele tem a ver conosco? Porque o Senhor está pegando o seu sangue e passando nas portas. O que isso significa? E o pai, então, teria a oportunidade de ensinar: meu filho, isso é porque o Senhor nos livrou no Egito. Ele nos livrou da morte. Meu filho, o Senhor é aquele que nos livra. Ele nos deu o cordeiro. Irmãos, que privilégio guiar a sua família no livramento e na purificação. E aqui já vemos a verdade que todo cabeça, ele é sacerdote de seu lar. Ele deveria ensinar. Mas ao mesmo tempo que grande responsabilidade. Veja, especialmente, irmãos, quando vemos aqui no verso 26, vossos filhos. É claro que isso abrange a mãe, mas esse vossos aqui, em nossa língua, nós não temos essa distinção. Mas no hebraico, existe vossos para mulheres e vossos para homens. E esse vossos aqui é masculino. Os homens deveriam responder aos seus filhos. Eles deveriam ensinar os seus filhos. E se isso é um privilégio, isso também é uma grande responsabilidade. O texto termina dizendo que o povo fez tudo como Deus ordenou. E aqui já vemos os lampejos do princípio regulador do culto, porque essa é uma festa solene, uma festa que envolve o culto. Aqui o povo obedece exatamente como Deus ordenou. Se tinha que ser um cordeiro de um ano, esse cordeiro não poderia ser de menos ou de mais de um ano. Se tinha que ser sem defeito, ele era sem defeito, ele seria pego sem defeito. Era exatamente como Deus ordenou. Afinal de contas, ele institui a Páscoa. Irmãos, que texto belo. Poderíamos falar muito mais coisas, mas o tempo é limitado. Vimos aqui, em primeiro lugar, o livramento da ira divina. Em segundo lugar, aqui, a purificação. Estamos vendo que a Páscoa ela é uma festa de livramento da ira divina e de purificação. Uma festa comunitária
de livramento da ira divina e de purificação. Eu quero trazer algumas aplicações para encerrarmos esse sermão. Em primeiro lugar, você tem se purificado por causa do Cordeiro de Deus que morreu por você? Vimos que a festa dos pães asmos era 7 dias após a Páscoa. Uma festa que ensinava acerca da purificação. Tendo experimentado a Páscoa, o povo deveria se purificar. Eu pergunto ainda mais, você já experimentou a Páscoa do Senhor? Eu não estou falando dessa Páscoa que hoje as pessoas dizem Feliz Páscoa. Elas não estão falando da Páscoa bíblica, da morte do Cordeiro de Deus. Elas estão falando de outra coisa. E é complicado até mesmo um cristão dizer a um ímpio Feliz Páscoa. Porque o que ele está dizendo não é o que está escrito aqui. Se você diz Feliz Páscoa, você está dizendo a Páscoa deles. Eu estou falando dessa Páscoa. A Páscoa que foi fundada aqui no Antigo Testamento. E ela tem aspectos um tanto quanto diferentes agora na Nova Aliança. A Páscoa onde mostra que o Cordeiro de Deus foi assado no fogo da ira divina por pecadores como eu e você. Você já experimentou essa Páscoa? Ou você está no meio da igreja, que é um bom ambiente, sem confiar que Jesus, ele foi assado no fogo da ira de Deus em seu lugar. E por isso, tão somente por isso, porque o seu sangue foi derramado e ele foi passado nas vergas da sua alma, então o destruidor não irá te alcançar. Você confia que a morte, ela não te alcança porque Cristo derramou o sangue por você. Você confia que Deus de fato ele irá derramar a ira divina. Ele virá e o próprio Cordeiro virá, agora não mais como uma ovelha ali para morrer, mas como um soldado, como um general, uma espada aguda saindo da sua boca, como está escrito. Ele virá para pisar o fogo, o lagar do furor da sua ira. E então a morte eterna é uma realidade para você, e por isso você se esconde no refúgio de Deus, que é Cristo. Você confia nisso? Nós veremos, irmãos, que as casas onde não havia o sangue nas portas, houve morte. Ela é certa. Mas a você que já experimentou essa vida em Cristo, essa confiança em Cristo, eu lhe pergunto, você tem se purificado, meu irmão e minha irmã? Você tem buscado dia após dia crescer em santificação? Você tem se condoído e lamentado por causa das suas impurezas e tem buscado aos pés da cruz uma vida mais santa? Você tem comido os asmos da sinceridade e da verdade? Como tem sido a sua vida ao longo da semana quando você sai daqui? O seu falar, o seu olhar, o seu andar, o seu deitar, Deus sonda tudo isso. Ele nos chama, irmãos, ao arrependimento, à pureza. Ele é paciente, ele é longânimo, ele é maravilhoso. Mas aqui vemos como nós não devemos deixar a purificação. Essa é a primeira aplicação. Em segundo lugar,
Eu pergunto, o teu calendário ele gira em torno da redenção que Deus operou em sua vida, conforme Deus ordenou? Ou você se esquece da Páscoa do Novo Testamento, a ceia? Hoje teremos a nossa Páscoa, a ceia do Senhor à noite. Você entra no automático e cai aqui de paraquedas no culto que haverá ceia. Você se esquece dela? Ou a sua vida gira em torno desse momento? Seus planos? Irmãos, a verdade é que muitas vezes vivemos num ritmo tão frenético que nós não paramos para nos preparar. O Senhor nos chama a arrependimento. O povo de Deus, como eu disse, esqueceu. Deus disse, esse será o principal mês. Essa festa é perpétua. Todo ano deveria acontecer, mas nós olhamos para Josué 5, quando eles entram na terra prometida, uma geração depois, e eles se esqueceram. Como nós temos lembrado dessa Páscoa? Lá Josué circuncida os filhos. E eles então comemoram a Páscoa que haviam esquecido. A vida da sua família gira em torno da redenção. Os planos que você tem para os seus filhos giram em torno da redenção. Ou o que mais você deseja para os seus filhos é que eles tenham bom aparato intelectual, sejam bons profissionais e somente. Sejam bons financeiros, vivam bem financeiramente. Veja, irmãos, Deus diz aqui muito claramente, este mês será o principal. Sim, nós devemos cuidar do futuro material de nossos filhos, mas o principal é a redenção. Ainda mais quanto a essa aplicação, se o nosso calendário gira em torno da redenção conforme Deus ordenou. Nós passamos aqui a parte em que Deus fala acerca dos filhos. O pai, homem, deveria ensinar o seu filho. Eu pergunto a você, homem, você tem ensinado o seu filho sobre o que a Páscoa da nova aliança significa? Sobre o que Deus fez você experimentar em sua vida quanto à redenção? E você tem transmitido a fé que você tem ao seu filho? Você tem feito isso? O seu filho vai te perguntar. Ele não vai perguntar ao pastor. Ele não vai perguntar aos presbíteros. Ele vai perguntar a você. Você precisa saber. Eu quero fazer mais uma pergunta. Esse ensino que você transmite ao seu filho acerca da Páscoa, além de ser um ensino onde temos ali o amor por Cristo, ele também é determinado pela idolatria deste mundo? Hoje vemos que muitos dizem Feliz Páscoa, justamente neste dia. E nós não estamos pregando o Êxodo 12 aqui porque hoje o mundo diz Feliz Páscoa. Talvez você tenha pensado isso desde o início desse sermão. Nós estamos pregando o Êxodo 12 porque é um texto maravilhoso da Escritura. E nos fala acerca da redenção do Cordeiro de Deus. É por isso que estamos pregando. E não faríamos diferente se hoje não fosse o dia de pregar Êxodo 12. E não faríamos a mesma coisa se hoje não fosse o dia. Quando o mundo diz Feliz Páscoa, eles estão falando de coelhos. Eles estão falando de outras coisas, é uma festa pagã e que nada tem com o Evangelho de Cristo.
E talvez você deixe os seus filhos se animarem com coelhos e ovos de Páscoa e coisas do tipo. E sem perceber, você está ensinando a eles o que é a Páscoa de forma falsa. Porque ensinamos, irmãos? Ou certo ou errado nós ensinamos? Como é que você tem ensinado ao seu filho acerca da Páscoa? O que você tem dito a ele? Marido, não deixe o ensino de seus filhos a cargo de sua esposa. E nem deixe ela afastada disso. Nenhum, nem outro. Porque Deus te deu uma auxiliadora para que você possa cumprir o seu encargo de ensinar aos seus filhos. E o que vemos hoje no meio da igreja é que são as mulheres que ensinam. E o homem está ali, ele é um coadjuvante. Guie o seu filho acerca daquilo que ele aprende sobre a Páscoa. Proteja o coração de seu filho. E nós sabemos como as crianças elas ficam empolgadas, irmãos, com essas coisas. Elas não entendem nada. Elas ficam empolgadas com coelhos, com ovos. Os mercados estão cheios disso. Propagandas, etc. Proteja. Homem, você foi colocado por Deus em sua casa para proteger o coração de seus filhos e de sua esposa. Não os entregue à idolatria. Nós olhamos para o verso de número 12 e 13 e vemos como Deus diz: eu vou destruir os ídolos do Egito. Não entregue o coração de sua família à idolatria. Não deixe a sua esposa guiar os seus filhos sobre aquilo que significa a Páscoa. Você é chamado para isso. E você é chamado para ensiná-la, para que ela te auxilie nisso, porque não há como um pai sozinho ensinar os seus filhos sem a ajuda de sua esposa. Você ensina que Páscoa significa isso, coelhos e ovos de chocolate. Talvez você diga: não, pastor, eu não tenho nada a ver com isso. Eu até como carne nessa época. Mas se você não ensina isso, e medita na morte de Cristo, e faz tantas outras coisas que falam da morte de Cristo nessa semana, motivado porque o mundo diz Feliz Páscoa. Meu querido e minha querida, sem perceber talvez, a sua motivação que sim tem o desejo de ensinar Cristo ao seu filho, também está contaminada pela idolatria e paganismo desse mundo. Talvez você nunca ouviu isso. Ou talvez você ache: não, pastor, você está exagerando. Isso é radicalismo. Mas nós olhamos para esse texto em que diz que Deus destrói os ídolos do Egito. E olhamos para como a Páscoa surgiu, pesquise. Porque essa época, num dado momento da história da igreja, judeus queriam ainda continuar comemorando a Páscoa veterotestamentária. E gentios que foram inseridos na igreja queriam trazer a festa pagã, que tinha ovos e etc. E então eles fizeram um ajuntado, eles fizeram um jeito de ter os dois no meio da igreja. E é por isso que nessa época de março, justamente na época do mês em que Deus diz ao povo de Israel que eles deveriam comemorar a Páscoa, é por isso que nessa época de março o mundo diz Feliz Páscoa. Uma festa que não foi dada por Deus. Irmãos, essa data ela é essencialmente e irredimivelmente prejudicada. Nós somos chamados a redimir as coisas. Tem coisas que você consegue consertar. Mas essa festa, desde a nascente, ela já está prejudicada.
porque o seu nascente é idólatra. Não tem como redimir isso. E nós nem mesmo precisamos. Nós temos a nossa Páscoa. O apóstolo Paulo disse, muito claramente, em 1 Coríntios 5, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Se você disser Feliz Páscoa e você estiver se referindo à ceia, não há problema. Mas eu sei que a grande maioria dos cristãos, quando dizem Feliz Páscoa, eles não estão se referindo à ceia, ao momento da ceia, ao assentar-se à mesa. Uma parte até está se referindo ao sacrifício de Cristo, mas não motivado porque no culto teremos a ceia. Porque esse poderia ser um domingo sem a ceia do Senhor. E ainda assim muitos cristãos estariam dizendo Feliz Páscoa. Irmãos, eu sei que tudo isso confronta muitas coisas de nossa vida que aprendemos. Mas estou falando da autoridade da parte de Deus. Esta é a Escritura, este é o seu Deus. E Ele está falando com você. Você disse que serviria a Ele e que se submeteria à sua palavra. Aqui está a sua palavra. Receba de coração. Nós não precisamos de nada, de nenhum altar do mundo. O cordeiro, ele deve ser comido completo, ele é abundante. Essa é uma festa comunitária que nos ensina livramento da ira divina, que nos ensina purificação, que ela anime e nos traga esperança em meio ao mundo de trevas. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude a viver agora uma experiência muito mais profunda do que os irmãos que estavam para sair do Egito. Porque já sabemos quem é o Cordeiro de Deus, o seu nome é Jesus Cristo. Já sabemos da sua vida e de muitas outras coisas. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Purifica o teu povo, em nome de Cristo. Amém. Amém.